Olá, pessoal! Muito obrigada por estar assistindo a essa aula. Eu estou muito feliz em poder fazer parte desse time de profissionais do Contém Online. Fico muito agradecida de poder estar participando de mais uma edição de aniversário do Contém. E eu preparei para vocês nessa aula um brigadeiro Red Velvet recheado, gente, explosivamente, que vocês já vão entender por quê, com uma ganache de cream cheese com baunilha. Já imaginaram? É um brigadeiro muito legal, de venda muito fácil, que vocês vão ver que efeito que ele tem depois de cortado. Então fica comigo, porque agora a gente vai lá para a panela e eu vou te ensinar a fazer a melhor massa de brigadeiro que você já viu por aqui. Vamos? Gente, essa massa que a gente vai fazer aqui agora é muito especial, tá? Nós vamos utilizar para ela o leite condensado. Vamos falar um pouquinho sobre esse leite condensado que eu tô utilizando aqui para fazer este doce. Olha só, gente, hoje no mercado existem vários tipos, né, de leite condensado aí na prateleira, mas não sei se vocês estão percebendo que a maioria dos leites condensados agora, eles estão vindo semi-desnatado, né? Vocês vão perceber que na latinha tá escrito 6% de gordura, tá? O que eu estou utilizando aqui para fazer essa massa é o 8% de gordura e vocês vão encontrar como referência integral dentro da caixinha, tá? Depois eu vou mostrar para vocês ali na hora da montagem, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, tá? Mas se atenham a essa informação. Eu vou utilizar aqui, gente, creme de leite, tá? O creme de leite que eu estou utilizando aqui é o creme de leite 20% de gordura, tá? No mercado, o mais comum aí é o de 17%. Vai dar certo igual, gente, tá? Vai dar certo igual. O que vai mudar aqui? O tempo de forno, fogão, né, no caso, na massa de vocês. Quanto mais gordura tiver ali o seu leite condensado e o seu creme de leite, mais rápido a gente vai chegar ao ponto desse doce aqui, tá bom? Então, tem que ter esse cuidado aí na hora do preparo. Agora eu quero mostrar para vocês uma informação bem importante. Para a gente fazer essa massa do Red Velvet, eu vou utilizar aqui, ó, um pouquinho de cacau em pó 100%. Por quê? Isso aqui, gente, vai fazer com que eu diminua a quantidade do corante que eu vou utilizar para essa massa ficar vermelha, tá? Então, o cacau, ele vai fazer esse fundo para mim, tá? Posso tirar o cacau? Pode, só que aí, além do sabor, né, que esse cacau também dá um pouquinho para a massa, vocês vão ter que utilizar mais corante para chegar na cor que a gente precisa, tá? Então, eu aconselho a vocês seguirem bem direitinho essa receita, sem fazer substituições ou modificações, tá? Para chegar nessa cor. Bom, vocês estão percebendo que eu tô aqui, ó, dissolvendo todo o meu cacau dentro da panela, tá? E eu vou perder esse tempo aqui, porque eu quero que realmente isso aqui fique homogêneo. Aí, quero mostrar uma coisa bem importante para vocês. Ó, esse aqui, pessoal, é o corante que eu vou utilizar para dar a minha tonalidade. Por que que eu estou mostrando este corante? Eu fiz teste com vários corantes para essa massa e o que mais chegou, sem eu precisar usar grandes quantidades e sem comprometer a minha textura, foi esse, tá? Olha só, gente, lá dentro dele, ele é um corante em pó, tá vendo? Ó, é pozinho. Então aqui, se vocês quiserem utilizar corante em gel, pode, mas o gel ele compromete aqui a textura da nossa massa, tá? E deixa um pouquinho de retrogosto nos testes que eu fiz. Então, olha a quantidade de corante que nós vamos colocar aqui. Gente, isso aqui, ó, é um medidor. Eu estou passando a medida para vocês ali no receituário com medidor, tá? Quando eu disser para vocês 1/4 de colher de chá, eu estou me referindo a 1/4 mesmo, medido no medidorzinho, tá? Porque a quantidade é tão pouquinha que vocês não vão conseguir medir na balança, tá? A não ser que vocês tenham uma balancinha de precisão. Então, ó, é essa quantidade de corante que eu vou utilizar aqui, tá? 1/4. E vocês vão ver que ela vai dar uma cor
bem viva aqui na nossa massinha. Ó, agora, gente, eu vou perder esse tempinho aqui e vou, olha lá, apertar a minha massa contra a panela. Estão vendo, ó? Porque o pigmento vai começar a soltar ali dentro da minha massa. E à medida que nós formos mexendo, essa massa vai começar a ficar bem vermelha. Então, aqui é essencial fazer este passo, tá? Lembrando, esse corante que eu mostrei para vocês, ele é super pigmentado, tá? Então, ele precisa dessa dissolução aqui no começo da nossa massa, tá bom? Mais uma vez, né? Se vocês quiserem utilizar o corante em gel, da preferência de vocês, pode. Mas eu não recomendo o sabor e a textura que essa massa vai ficar depois, tá? E aqui a gente quer fazer uma coisa de bastante qualidade. Então, ó, vocês estão vendo que à medida que eu aperto contra o fundo da minha panela, olha lá, ó, vai formando um desenho lá, tá vendo? Isso aqui é o corante soltando todo o pigmento que ele tem. Aqui tem uma dica para vocês. Se vocês quiserem e tiverem mixer de mão, essa hora aqui, se vocês mixarem, vai dar uma cor para vocês, uma textura de massa linda, tá? Aqui eu tô fazendo para que todo mundo consiga fazer sem ter o utensílio, mas se você tiver, é um plus a mais aí para a massa ficar bem legal, tá? Agora eu vou começar a ligar o meu fogo. E lembrando, né? Eu estou mexendo e vou mexer essa massa até o final no fogo médio, pessoal. Por quê? Aqui entra até uma certa polêmica, né, das massas de brigadeiros, mas para vocês entenderem, o leite condensado, ele tem uma porcentagem de açúcar e água, né, e leite. Então, o que é o processo do leite condensado? É a evaporação da água do leite. E aí, então, adiciona-se açúcar. O que acontece quando o açúcar é muito agitado na panela? Ele vira o que, gente? Um caramelinho, né? E se isso acontece, que textura que a gente tem na nossa massa? Uma massa puxenta, né? Liguenta, meio puxa-puxa, aquele caramelinho, né? Que a gente come e gruda no dente. Então, se eu mexer essa massa aqui num fogo muito baixinho, eu vou ter que agitar demais as moléculas de açúcar desse leite condensado. E aí eu corro esse risco do meu brigadeiro ficar puxento no final, né? Se eu estou mexendo num fogo alto demais, primeiro que também vou ter que agitar demais a massa para não queimar, e eu corro esse mesmo risco e também corro o risco de queimar a minha massa e ela ficar totalmente ressecada e fora do ponto. Por isso, nas minhas receitas, tá bom? Balanceadas aqui, como eu estou passando para vocês, a indicação é mexer em fogo médio com leite condensado a 8% de gordura. Se vocês utilizarem os 6% de gordura, o ponto vai demorar um pouquinho mais, mas persistam nisso que eu estou falando para vocês, que vai dar tudo certo no final. Olha lá, nossa massinha já começou a ferver. Vocês viram que é bem rápido. E eu sigo mexendo, ó. Conforme eu vou mexendo, o pigmento também vai soltando lá dentro da minha massa. E tem mais uma coisa, depois que essa massa descansa, ela acentua ainda mais essa cor. Depois eu vou mostrar para vocês ela fria, para vocês entenderem o que eu tô falando. Olha lá, pessoal, a nossa massa já tá, ó, desgrudando completamente aqui da panela. Eu agora vou desligar o meu fogo para mostrar para vocês esse ponto bem certinho. Ó, vamos ver primeiro se essa massa já tá desgrudando completamente da nossa panela. Eu vou fazer esse teste virando a panela para ver se a massa vem, tá? Então, vamos lá. 1, 2 e... Olha, vocês viram que a massa deu praticamente uma cambalhota ali na panela, né? Ou seja, o nosso brigadeiro aqui chegou no ponto. Pessoal, eu voltei esta panela para o meu fogo. Tá desligado, mas mesmo assim, toda vez que eu volto uma massa para o fogo, ainda tem calor residual. E agora o que eu vou fazer nessa massa? Ó, eu vou transformar ela. Olha o que essa mexida faz com a massa do brigadeiro. Olha lá.
Gente, isso aqui é muito importante. Olha como essa massa está brilhante e completamente homogênea, tá? E o que antes parecia, né, que ela estava toda cheia de gruminhos, olha. Então, este processo de voltar a massa com o fogo desligado para a panela e mexer é essencial para você ter uma massa de qualidade, tá? Bonita, brilhante, ó, e completamente homogênea. Agora eu vou tirar essa massinha daqui. Eu vou passar ela para um prato. Eu gosto muito de utilizar o desmoldante para isso, tá, pessoal? O desmoldante aqui, nesse caso, não vai deixar cor, não deixa cheiro e também não altera a textura, tá? É para essa massa não grudar no prato e a gente ter um aproveitamento aí total do nosso brigadeiro, tá bom? Lembrando que aqui eu estou fazendo meia receita, por isso que esta quantidade está menor, tá bom? Mas aí no receituário de vocês temos uma massa inteira. Olha a cor deste brigadeiro, gente, que incrível! E depois ele ainda acentua um pouquinho mais, ó, um vermelho bem red velvet, né? Por quê? Porque nós colocamos o cacau, fizemos o fundo e eu não precisei utilizar tanto corante. Vocês perceberam que eu coloquei, ó, o plástico filme totalmente em contato com a minha massinha. Por quê? Isso aqui vai ajudar a cristalização do meu doce não acontecer, tá bom? Mais uma coisa importante, se vocês quiserem utilizar aqui a glucose de milho, vocês podem, tá? Sempre 20 gramas por lata de leite condensado e tudo no início do nosso preparo, tá? Agora a nossa massa, ela vai descansar. Eu gosto de deixar ela descansando em temperatura ambiente, fora da geladeira, até o total resfriamento para que a gente possa então trabalhar com ela. Pessoal, agora que vocês já aprenderam a fazer uma massa fantástica de brigadeiro, enquanto ela está resfriando, a gente vai preparar o recheio da nossa esfera explosiva. Então eu tenho aqui, ó, chocolate branco nobre derretido. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa diferença entre chocolate nobre e cobertura, tá? Pessoal, é o seguinte, quando vocês encontrarem na embalagem escrito chocolate branco, chocolate ao leite ou chocolate meio amargo, nós estamos falando de chocolate nobre, tá? É o chocolate puro mesmo, nos sabores variados. Quando vocês encontrarem escrito na embalagem cobertura fracionada, sabor chocolate branco, cobertura fracionada, sabor chocolate ao leite, nós estamos falando de um subproduto, tá? Por quê? Porque tem gordura misturada junto com a nossa massa de cacau. Então ele não é considerado um chocolate nobre, né? Não é um chocolate de verdade, vamos colocar assim. Por isso chama-se cobertura sabor chocolate branco. Tá, e o que isso influencia no meu sabor? Bem, gente, se vocês estiverem comendo um chocolate nobre, um chocolate puro, você vai ter um sabor mais presente, mais marcante, mais sedoso, né? Porque a gordura que está presente nessa barra de chocolate, né, a massa de cacau, ela dissolve na boca a 36 graus. Então, percebam que quando você colocar o chocolate puro na boca, a sua temperatura corpórea é 36 graus. Então, ele vai derreter na boca. Quando você coloca uma gordura fracionada dentro da boca de vocês, sabe aquele chocolate que a gente comia lá de antigamente, que a gente mastigava de um lado para o outro, de um lado para o outro, ele não dissolvia? Aquilo é resultado da gordura fracionada, porque ela não derrete com essa temperatura. Então você tende a ficar ali, né, de um lado para o outro na sua boca para tentar fazer ela derreter e então conseguir dar vazão, né, no doce que vocês estão comendo. Então fiquem atentos a esse ponto, tá? Olhem bem. Para nosso recheio agora, eu vou pedir para vocês utilizarem chocolate nobre, justamente para a gente não ter essa sensação na boca. E assim que o teu cliente morder, ele consiga sentir toda a sedosidade do chocolate presente aqui, tá bom? Então, mais uma vez, estamos utilizando aí chocolate branco nobre derretido. Eu derreti esse chocolate levando de 30 em 30 segundos ao micro-ondas até chegar nessa consistência. Então, nós vamos começar misturando o nosso creme de leite. Aqui eu estou utilizando um creme de leite 20% de gordura, tá? Vocês podem utilizar aqui também o creme de leite fresco, tá? Que vai ficar divino, tá, gente?
Pode ser o 17%? Pode ser, gente. O que que vai mudar em relação ao que eu estou usando aqui e fazendo aqui, né? O creme de leite 20% de gordura, o nome mesmo já diz, né? Ele tem mais gordura. E a gordura, nesse caso, além de conferir corpo para nossa ganache, ela vai trazer muito sabor. Então, se você utilizar um creme de leite fresco, vai ficar muito top, tá? Se você utilizar um creme de leite a 20%, vai ficar bom também. Se você utilizar um 17%, talvez você tenha uma textura um pouquinho diferente dessa, talvez um pouco mais líquida, porque ele não vai ter tanto corpo. Mas vai dar certo e vai ficar gostoso também, tá? Mas dê preferência sempre aí pro de 20% ou maior. Dito isso, agora nós vamos misturar o nosso cream cheese. E aqui eu vou fazer mais um parêntese para você. Procure utilizar um cream cheese de qualidade, tá? O sabor dessa ganache é muito presente com o sabor desse produto, do cream cheese. Então, dependendo do queijo que você vai utilizar, você vai ter um sabor muito sobressalente. Então, utilizem alguma coisa de qualidade, alguma coisa que vocês gostem, né? Que tenha um paladar agradável. Eu vou utilizar aqui o Philadelphia, tá, gente? Mas existem outras marcas no mercado, vocês podem ficar bem à vontade para escolher, tá bom? Quem quiser substituir esse cream cheese pode utilizar também mascarpone na mesma proporção, ok? Então agora a gente vai misturar. Olha só, gente, esse cream cheese aqui, ó, ele tem uma textura legal, tá vendo, ó? Eu mexo aqui na minha colher e ele tem essa textura mais cremosinha. Então, pro nosso doce é o ideal, tá? Que seja dessa forma. Então, ó, eu vou começar a misturar, quebrando os pedacinhos dentro da minha ganache. E logo depois a gente vai entrar com o nosso fouet aqui. Vou terminar de colocar. E aí eu vou trocar a minha colher pelo fouet. Olha lá. Sempre mexer a ganache com o fouet, ela confere aí muito mais corpo, né? Mais cremosidade e uma homogeneização ideal para nossa ganache. Olha só, gente. Olha que linda. Ó. Esse recheio aqui é fantástico, tá? Para utilizar para uma calda de um bolo caseirinho, exatamente do jeito que tá aqui, tá? Para jogar por cima de um bolo de leite em pó, por exemplo, para jogar por cima de um bolo de laranja, fica muito gostoso, tá? E para utilizar em recheios de bombons, então, fabuloso. Agora vocês vão ver como é que isso aqui vai parar dentro do nosso brigadeiro agora. Pessoal, antes da gente preencher as nossas trufinhas ocas, eu já vou falar dela para vocês, eu quero mostrar para vocês a fava de uma baunilha. Nós vamos utilizar essa fava de baunilha para colocar ela dentro ali do nosso recheio junto com o cream cheese. Vocês já imaginaram o sabor que isso vai ficar? Então eu quero mostrar para vocês como é que a gente vai tirar as sementinhas de dentro da fava, tá? Olha lá, gente, aqui eu tenho um quartinho da fava de baunilha, né? Para quem não conhece, isso aqui é a fava da baunilha, ó, ela é bem maleável. E eu fiz um corte, ó, tá vendo? Com uma faquinha e vim abrindo ela assim. Então eu vou colocar, ó, bem deitadinha aqui para vocês verem. E vou raspar, ó, toda essa sementinha que tem aqui. Olha lá. Ó, isso aqui na ponta da minha faca é a semente da baunilha. É isso aqui que vai conferir sabor lá na minha ganache. Vamos pegar mais um pouquinho aqui, ó, tem bastante. Ó, agora dá pra ver bem. Olha só, gente. Puro ouro líquido isso, tá? Muito, muito sabor. Se você não encontrar ou não tiver essa fava de baunilha, você pode utilizar o extrato, tá? Vocês vão colocar 3 gotinhas de extrato. Eu só não recomendo a essência nesse caso, tá? Porque daí vai tirar completamente o glamour, né, do nosso doce todo aqui. Então, ó, eu vou jogar essa sementinha lá dentro do meu bowl. E vou misturar. Já vou mostrar para vocês, ó, como que essas pintinhas vão ficar dissolvidas aqui dentro. Olha lá, gente. Olha essa imagem, que coisa mais linda. Tudo isso pretinho que vocês estão vendo aqui dentro
é sabor, sabor de baunilha junto com cream cheese. Imagina só que brigadeiro especial que vai ser esse, hein? Então agora que a gente já tirou as sementinhas da baunilha, eu quero apresentar para vocês este produto aqui, ó. Gente, o que que é isso? Para quem nunca ouviu falar, isso tem um nome de Shell, tá? Existe um fabricante aqui no Brasil, na verdade é importado, né, da Callebaut Chocolates, que é o chocolate belga, mas ele tem aqui no Brasil, que fabrica essas trufinhas já prontas, tá? Mas você tem como fazer a sua própria, utilizando uma forma própria para fazer essas esferas, tá? Lá no receituário eu vou deixar para vocês indicado, a forma é da marca BWB, tá bom? E aí vai ter a referência lá bem certinho para vocês fazerem. Ela produz duas metades dessa esfera aqui, tá? Ela vai produzir essa primeira metade, depois essa metade, e aí você vai unir as duas metadezinhas e você tem a trufinha já preparada, tá bom? Aí lá no material eu vou deixar a referência dessa forma para que vocês possam fazer. Mas ó, já vou adiantar e ser bem sincera com vocês que vale muito a pena comprar pronta, tá? Se você tiver aí na sua região acesso a esse item, gente, o tempo que você vai economizar para fazer isso é lucro para você, tá? E você vai ver que dá um visual fabuloso para esse brigadeiro, tá bom? Então, o que que nós vamos fazer? A gente vai colocar a nossa ganache maravilhosa de cream cheese com baunilha aqui dentro dessa trufinha. A gente vai selar ela e aí sim nós vamos começar a montagem do nosso brigadeiro Red Velvet. Olha lá, gente, eu coloquei toda a minha ganache dentro de um saquinho e eu vou cortar a ponta desse saquinho para começar a rechear elas lá. Eu vou fazer isso fora da minha área de trabalho para que esse pedacinho de plástico aqui não caia dentro do meu doce, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou colocar a pontinha do meu saco bem lá dentro da minha trufinha e vou vir, ó, apertando, apertando, apertando até em cima, gente, ó, até encher completamente. Chegou aqui, eu corto e tiro, tá? Precisa, gente, ser dessa forma mais lenta, porque às vezes lá dentro da esfera pode formar uma bolha de ar. E aí você acha que você encheu completamente e na verdade você não encheu, tem ar lá dentro. Então vai bem lentinho, corta esse biquinho bem rente ali, né? Ó, eu vou pegar uma na mão aqui. Olha lá, eu coloco meu bico lá dentro, ó, e vou soltando o meu recheio, de forma que ele preencha toda a cavidade, tá vendo? Ó, bem lentamente. A hora que chegou aqui no topo, eu corto e saio, tá? Para ter certeza de que ele está todo recheado. Ó, cheguei no topo, corto e saio. E vou seguir recheando todas as minhas trufinhas. Aqui, vou vir com mais um pouquinho aqui, ó, só para preencher. Essa daqui também mais um pouquinho, porque a gente quer recheio lá dentro, né, gente? E a hora que você achar que tá tudo preenchidinho, a gente pode parar. Agora, gente, olha só, eu tenho aqui na minha mão moedinhas de chocolate, tá? Esse chocolate aqui que eu estou utilizando é o chocolate meio amargo da marca Cical, tá? Ele tem exatamente o mesmo diâmetro do buraquinho aqui da nossa trufinha, tá? Para fazer esse fechamento. Então, olha só, eu venho aqui, ó, e vedo ela. Isso me poupa muito trabalho, tá, gente? Se vocês não encontrarem esse chocolate, vocês podem derreter um pouquinho de chocolate cobertura fracionada nesse caso, tá bom? Não precisa de temperagem. Derreta e vem com um saquinho fazendo esse fechamento, tá? Mas aqui, ó, vocês vão ver que é prático, né? E a praticidade nesse caso ajuda muito a gente com a nossa hora trabalhada, né? A gente consegue ficar mais ágil para fazer outras coisas. Então, ó, esse restinho aqui, ó, gente, que eu tô apertando, depois a gente vai limpar, tá? Qualquer excesso, para que isso aqui não vaze depois na hora do brigadeiro, tá? Isso aqui a gente retira e tem que ficar assim, ó, igual tá essa aqui, tá bom? Bem bonitinho, bem vedadinho.
Então agora a gente vai seguir porcionando a nossa massa e fazendo então a finalização do nosso doce. Olha lá, gente, a nossa massa já descansou. Lembra que eu falei para vocês que ela acentuava a cor e ficava muito mais vermelha? Olha que cor linda de massa, tá? Feito daquele jeitinho que eu mostrei para vocês na panela. Então, depois de descansada, ela fica com outra textura. O que eu quero mostrar para vocês aqui que é importante? A gente vai fazer o porcionamento da massa com esse instrumento aqui, tá? Isso aqui chama-se colher medidora ou colher dosadora para brigadeiros, tá? Ela tem 3,5 centímetros de diâmetro, tá? Ou seja, essa abertura aqui tem 3,5 centímetros de diâmetro. Na hora de comprar na internet, gente, fiquem atentos a isso, tá? Vocês vão ver na descrição assim, ó, doce de 35, 40 gramas. Esquece, vocês têm que olhar quantos tem de uma ponta a outra. 3,5 centímetros de diâmetro, tá bom? Ali, aquela referência que eles dão de peso, não vai por aquilo lá não, que senão vocês vão se perder, tá? Essa colher aqui faz 15 gramas de massa pesada, exatamente 15 gramas. Atenção, eu estou dizendo que ela faz 15 gramas apenas de massa, sem o confeito, tá bom? O teu brigadeiro final vai ficar ali entre 18 e 21 gramas, combinado? E qual que é o procedimento? Eu vou utilizar aqui também o desmoldante. Para quem não conhece, o desmoldante é uma gordura que não deixa cheiro, não altera a textura e também não confere sabor, tá? Ao invés de ficar passando manteiga, margarina, água, farinha, açúcar, enfim, não façam isso com o brigadeiro de vocês, tá? É bem pouquinho mesmo que eu vou utilizar, ó, uma espirradinha na minha mão e só, tá? E vou aqui, ó, espalhar nas duas e eu vou também fazer uma espirrada aqui nesse meu utensílio. Bem pouquinho, tá, gente? Vou vir com o dedo aqui, ó, e espalhar. Então, nós vamos começar porcionando essa massa. Olha lá, olha a cremosidade dessa massa aqui, gente. Que linda! E vou fazer, ó, porções de 15 gramas. E vou deixar todas ali, já no meu tapetinho. Se vocês não tiverem esse tapete que eu estou utilizando aqui, pode ser papel manteiga, tá, gente? Papel manteiga untado ali com o nosso desmoldante para ajudar vocês, tá? Vocês estão vendo, ó, que eu deixo a colher sempre bem niveladinha, tá? Para todos saírem aí do mesmo tamanho. Ou seja, nós temos um brigadeiro de um tamanho bem bom. Esses brigadeiros explosivos, eles têm que ter esse tamanho mesmo, tá, gente? Porque ele é, na verdade, quase que um doce, né? Ele é, não, na verdade não, ele é, né, um doce super especial. Então, ele precisa ter ali um tamanho maior, né, mais adequado. Vamos para a última porçãozinha aqui, ficar mais um pequenininho. Maravilha. Bom, tudo porcionado, gente. O que eu vou fazer com essa massa? Olha lá. Eu vou abrir a minha massinha na mão. Olha, gente, que massa mais perfeita. Se você tem aqui um brigadeiro fora do ponto, jamais você vai conseguir fazer isso, tá? Você vai abrir, vai grudar tudo na sua mão. Mas usa a dica que eu tô te dando. Utilizem luvas, tá bom? Com o desmoldante, que aí vocês vão ter muita facilidade na hora de fazer isso. Eu vou pegar aqui uma trufinha minha. E eu vou virar, gente, essa trufinha, ó, que tá vedada de ponta cabeça na minha massa, tá vendo? E vou proceder aqui, ó, fazer como se fosse um envelopinho. E vou bolear. Aqui, muita delicadeza, tá bom? Não coloquem força na mão nessa hora, porque senão vocês vão quebrar a trufinha que tá lá dentro. A casquinha dela é bem frágil, tá? Olha, gente. Aqui a gente já tem uma esfera perfeita de um doce que já estaria perfeito só de parar aí, né? Eu vou seguir bolhando, vou fazer mais alguns exemplos e depois eu vou te ensinar a finalizar. Então, vou deixar aqui. Vamos fazer mais um. Abri toda a massa, peguei a minha trufinha, coloquei ali de ponta cabeça e vou vir bolhando. Ó, gente, sempre bem leve, com a mãozinha bem levinha. No final, ó, espalma ela para que essa bolinha saia bem perfeitinha, tá?
esferas perfeitas. Mais uma. Fechei. Uma coisa importante que eu quero mostrar para vocês. Gente, se eu fizer este movimento, ó, somente aqui no meinho da minha mão, olha o que vai acontecer com o meu brigadeiro. Ó, percebe que ele formou uma espécie de um peão, de um disco voador, de um objeto não identificado aqui, menos um brigadeiro, né? A gente não tem uma esfera aqui. Por que que isso acontece? Muita força na mão e localizada no centro da sua mão. O que que você tem que fazer? Ó, você tem que bolhar essa massa pela mão toda, né? Ela tem que girar, gente, ó, girar. E a mãozinha bem levinha. E aí, ó, dessa forma, a gente vai deixando essa esfera perfeitinha. Tá? Ó, saímos de um disco voador para uma esfera perfeita. Pessoal, agora para a gente fazer a finalização do nosso doce, eu tenho aqui massa elástica para flores, tá? Não é pasta americana, tá? É massa para flores. Por quê? Porque eu quero fazer uma flor bem delicada e bem fininha para colocar em cima desse brigadeiro, tá? A pasta americana ia deixar um pouco grosseiro. Então, ó, eu trabalhei aqui um pouquinho ela na luva, né, na mão, para ela ficar mais macia. Isso aqui é legal vocês fazerem, porque ela é uma massa mais durinha, né, do que a pasta americana. Então, deixa ela aí numa textura mais maleável. E aí, vou colocar aqui, ó, e vou abrir essa pasta com o meu rolinho. E vou tentar abrir ela o mais fino que eu conseguir. Por isso que precisa ser massa elástica, tá, gente? Se vocês tentarem fazer isso aqui com a pasta americana, ela vai rasgar, tá? Essa aqui não. Essa aqui, ó, eu vou puxando, ela vai abrindo como se fosse um papel, ó. Olha. Olha a textura que ela fica, tá? É bem fininha mesmo, tá? Dá até para abrir mais aqui, ó. Maravilha. Quando você sentir que tá tudo aí na mesma textura, você pode começar a cortar a sua flor. Ó, o cortador que eu vou utilizar aqui é esse. É um cortador de pétalas, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5 pétalas de florzinha. Se você não tem esse cortador, pode ser um redondo. O desenho vai ficar um pouco diferente, mas dá certo também, tá? Então, eu vou começar a cortar essa florzinha. Então, ó, faço o movimento, tiro a rebarba. Vou passar meu dedo aqui para me certificar de que não tem nenhuma rebarba. E aí, gente, com a ajuda aqui de um cabinho de pincel, algum instrumento pontiagudo, ó, eu vou tirar a minha florzinha do molde. Olha lá, tá? Olha que bonitinha. Vamos cortar outras. Então, faço esse movimento, tiro a rebarba, venho aqui. Aqui eu tô utilizando um termômetro, mas vocês podem utilizar qualquer coisa, tá, gente? Estequinha, faca, qualquer coisa que vocês consigam ajudar vocês ali, tá? Ó, essa aqui já até desgrudou sozinha, não precisei do auxílio. Mais uma. Ok, pessoal. Então, terminei de cortar as minhas florzinhas. Agora, eu vou utilizar esse instrumento aqui. Isso aqui, gente, chama-se marcador de flores, tá? Vocês encontram exatamente com esse nome na internet. Marcador de flores. Esse aqui é um marcador de jasmim, flor de jasmim, tá bom? Vocês podem encontrar com o nome também de flor de cerejeira, tá? São bem parecidos os dois. Como que eu utilizo isso daqui? Eu vou pegar a florzinha que eu cortei e vou posicionar ela, ó, bem no centro do meu molde, tá vendo? Vou vir aqui com a minha tampinha, vou encaixar e vou, ó, pressionar. Vou abrir e aí, gente, ó, tenho a minha florzinha marcadinha. Olha só que bonitinha. Vamos fazer mais uma?
Ó, vou colocar a minha florzinha bem aqui no centro. E vou apertar. Apertei. Ela carimbou. Ó, saiu a minha florzinha. Aí, para deixar ela secar, vocês podem utilizar ou um bastãozinho assim, para deixar ela ficar abertinha. Ou então, ó, para dar um movimento, né, na pétala. Pode ser assim também. Ela seca rápido, tá, gente? Vou seguir aqui fazendo mais uma. Olha lá, encaixo, aperto, abro e tiro. Encaixo. Aperto, abro e tiro, tá? E assim eu vou seguir fazendo. Eu tenho aqui açúcar, pessoal, açúcar refinado normal de cozinha mesmo, tá? O que que eu vou jogar desse açúcar? Eu tenho aqui, ó, o pozinho vermelho morango da Sugar Art, ó, tá? Eu vou colorir o meu açúcar com este pozinho. Então, ele tem ali, ó, um certo brilho, né? Para eu utilizar. Olha só que interessante. Vou desfazer lá o meu grãozinho. Vocês vão ver que aqui dentro do meu pote, ó, o meu açúcar vai começar a ficar todo cristalizadinho, ó. E aí você vai controlando a cor, né, que você quer ali também. Pronto, para mim aqui já tá no ideal. Tenta desfazer, gente, todas essas pedrinhas, ó. Se ficar pedrinha ainda, vai lá com a mão e dissolve no açúcar, tá? Para que a gente não tenha pedrinhas ali no nosso doce. Maravilha. Pronto. Tenho aqui então o meu açúcar colorido com o meu pozinho vermelho morango. Aí, gente, eu vou vir com o meu brigadeirinho, vou dar mais uma bolhadinha nele e vou passar ele aqui, ó, dentro deste açúcar. E vou dar outra bolhada nele porque eu quero tirar o excesso desse açúcar. Olha lá. Procurei sempre deixar o mais redondinho possível, né? Maravilha, pessoal. Então, passei aqui todos os meus brigadeirinhos no nosso açúcar colorido com o pozinho. Aqui vocês podem brincar também, tá? Colocar glitter, o que vocês quiserem, mas eu gosto que ele fique assim para aparecer bem a cor do vermelho, né? E aí, ó, eu vou vir com as minhas florzinhas. Eu quero deixá-las brancas mesmo, tá, gente? Ó, eu não vou grudar nada para essa florzinha grudar. Eu vou vir com um cabinho de um pincel, ó, e vou apertar ela aqui no centro. E vou deixar ela assim, tá? Dessa forma natural. Quanto mais eu aperto ela aqui, ó, eu dou um movimento para ela, tá vendo? Não tem necessidade de grudar nada nela aqui, ó. Aí eu posso deixar ela do jeito que eu quero aqui.
feito isso, gente, eu tenho aqui um pozinho, ó, chamado glitter pérola, tá vendo? Bem sutil. Eu vou abrir o meu potinho, vou mostrar pra vocês lá dentro, ó, como ele é. Brilha bastante. E agora a gente vai dar vida, então, pra essa florzinha. De uma forma bem sutil, né? Olha lá. Ai, que lindo, gente. Brilho é vida. Eu não sei vocês, mas eu acho que eu tenho certeza que eu fui um glitter na vida passada, porque eu amo brilho. E olha, gente, como valorizo o trabalho de vocês. Eu vou pegar esse brigadeiro agora aqui, ó, na mão, para vocês verem ele bem de pertinho. Olha este doce. Isso aqui é um brigadeiro Red Velvet recheado com uma ganache de cream cheese e fava de baunilha. É ou não é especial para essa edição do Contém? Eu quero sugerir para vocês, ó, como ele fica lindo, colocado aqui. Tem de várias cores, tá, gente? De diversos tamanhos também. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora eu quero cortar um no meio para vocês verem como é que ele tá por dentro. Vamos fazer esse corte comigo?